Bom, pois bem, é um dia muito importante, né? Porque é um coroar aí de todo esse trabalho, né? Veja, uma coisa era a coleta. Da coleta você tinha o processamento das fichas aqui com a equipe interna. Assim, um trabalho que eu posso colocar que é praticamente tão colossal quanto a coleta, né? O trabalho organizacional era gigantesco. E disso depois tinha as entregas. A gente tinha medo porque o custo da entrega das fichas poderia ser extremamente alto. Então tinha o lance ainda da entrega das fichas. E, enfim, demoraria meses e meses e meses e meses na nossa cabeça pra gente fazer esse processamento. E a gente foi, né, assim, eu chamo de processamento da ficha ser coletada, a ser validada, aí enviada para São Paulo, aí processada nos nossos escritórios, montado o lote, reenviado para o estado para ser entregue no cartório. Né, era um grande trabalho, então muitas, assim, milhares de pessoas foram envolvidas nesse processo. Milhares de aliados, parceiros, amigos, muita gente ajudou, né? Houve muita tecnologia, muita inteligência para fazer isso acontecer. E poxa, né? Hoje é o último dia disso, né? Hoje, não digo último dia de validação, só para ser claro para vocês, hoje a gente vai bater as 547.043 fichas e vamos continuar validando. A gente não vai para julgamento com 547 mil. A gente vai, vamos lá, chuto entre 560 a 580 mil fichas. Qualquer coisa entre 560 a 580 mil fichas. Não precisamos de mais do que isso. Até porque custa ficar mandando essas coisas, né? Temos mais fichas, mas né, tem que ter. Por quê? Tem que ter uma gordurinha. E porque a gente se comprometeu a bater aquela meta que nós falamos, que é de batendo 0,1% em todos os estados, que não é uma meta obrigatória. Tá? Não é. Eu volto a colocar, o obrigatório era 9 estados, mas a gente se comprometeu. Deixa eu contar um negócio. Quando a gente se comprometeu, eu falei ao vivo, nós vamos ser os únicos que vão bater isso. E aí eu falei com a galera, né? E falei, bom, vamos. E eu nem tinha combinado. Na verdade, que eu fui bem cuzão, né? Eu só falei, vamos fazer isso e foda-se. E eu comentei com o Couto, né, que é o secretário-geral do partido, e em grande medida é a máquina organizacional, é a pessoa que junta praticamente todas as peças da operação, né? Existem algumas peças na operação que inclui especialmente essa parte de público, captação, criação e tal, e meu irmão cuida do financeiro, né? Mas o restante, o Couto, ele é o grande maestro. O Couto é o grande maestro dessa coisa toda, né? A gente tem que dar o crédito pra um cara que é foda, um cara muito bom. E aí ele catou, conversou com o time e falou, não, nós vamos fazer. E aí eu falei, não, calma aí. Às vezes eu falei besteira, não, nós vamos fazer. E aí montaram uma equipe pra fazer coleta nos estados onde a gente realmente não foi bem na coleta, que foi o time itinerante, que vocês devem ter visto nos últimos meses, que rodou estados da região centro-oeste e norte. E deu bom, né? Tá rodando. Só então, pra homenagear os caras, botar eles aqui na tela. Cadê? Aqui, opa. Aí. Uhum. Esses são os caras, eles rodaram o Brasil inteiro, né? São alguns poucos rapazes, aí na foto tem 4, né? E eles, volto a colocar, eles fizeram, do nada eles iam pro Mato Grosso, 4 caras ali chegavam e metiam só os 4, pelo menos 1.000 fichas num dia, sabe? Fizeram Mato Grosso do Sul, aí foram pra Amapá, foram pra Roraima, foram pra Amazonas, em Manaus eles relataram que o PCC não queria deixar eles coletar. Tiveram as aventuras, imagina assim, o que esses 4 rapazes têm de aventuras pra contar, né? Roda de ônibus pra cá, roda de avião pra lá, conheceram praticamente o Brasil inteiro. E eles foram responsáveis por a gente bater as fichas nesses estados menores, né? Baita de um trabalho. Né, estamos aí conseguindo isso muito graças a eles. Porque, por mais que assim, o importante é o cumprimento dos requisitos formais estipulados por lei para montagem de um partido, isso é natural. Agora, você ir para julgamento e você elencar essas coisas, isso ajuda demais. Por exemplo, a gente tem um jurídico muito bom, né? Não falo só pelo escritório do Dr. Rolo, que é o melhor eleitoralista do Brasil hoje, mas eu me refiro também, por exemplo, à equipe interna do jurídico, da missão que a gente montou. Pessoas que, inclusive, né, trabalham conosco, o Miguel, responsável pelas famosas migueladas, né? Miguelada era o nosso sistema de cobrança
semi-automatizado de cartórios. Falo, por exemplo, da galera toda que atuou nisso. A gente pode dizer assim, com tranquilidade, que mesmo na parte jurídica eles foram muito inovadores. Então, a gente, por exemplo, todas as vezes que a gente tinha uma fraude na assinatura, e assim, estamos falando de coleta de assinaturas, estamos falando de mais de 2.000 coletores que coletaram conosco. Óbvio que haveria no meio gente que ia tentar golpe com a gente, e houve, né? Impressionante. E houve, assim, de militante, inclusive. A maior parte não eram militantes os que foram fraudadores, mas houve militante que fraudou, né? Eu vi assim, coisas assim, lamentáveis, tipo um cara, eu estava chorando enquanto fraudava vocês, porque eu amo muito vocês. Vai tomar no seu cu, velho, vai chorar na puta que pariu, vai. Nossa. Né? Teve isso, não sei se você lembra. Só pra avisar, a gente tem essas conversas todas registradas, filmadas com essas pessoas, né? Não quero fazer uso nenhum, não quero expor ninguém, mesmo sendo criminosos, né? Mas tipo, né, enfim. O SAF botou essa época, o SAF vai lembrar, cara, a Vascaína, lembra da Vascaína? E vários, assim, estelionatários mesmo. Então, qual era a nossa postura? Que foi uma postura muito única. Quando o Ministério Público ou a Polícia Federal iam iniciar as investigações sobre essas fraudes, nós nos colocávamos como alguém que colaborava com a investigação, por ser também vítima, porque essas pessoas fraudavam a assinatura para ficar com o dinheiro da assinatura. E a gente atuava junto e colaborava na investigação da maneira mais clara possível. Depois houve uma sequência de fake news criados pelo site Intercept, de que a gente, na verdade, falava que era um abaixo-assinado e apresentava um abaixo-assinado para as pessoas, falando que era para salvar, não sei o quê. E aí o Intercept apresentou como vídeo um cara nosso vestido com a roupa da missão, que é esse aí, né? Que é militante do MBL e que apresenta com roupa da missão, e ele falava claramente que era pra assinar um partido. Os caras, viu? O cara falava inclusive de temas ecológicos, sim, porque isso tá na pauta. Se você for entrar no site do Partido Missão, a preservação de certos biomas é uma premissa nossa, e não haveria de ser diferente com um partido que tem a onça como símbolo. E aí eles foram falar que isso era uma fraude, né? Então houve essa sequência. E aí houve solistas, em especial, começaram a encontrar coletor nosso, assinar para poder denunciar. E isso aqui, a assinatura estava numa ficha, a ficha tinha todos os dados lá demonstrados e tal. Então, eu me lembro assim, eu mesmo participei de algumas audiências com a Polícia Federal, com delegados da Polícia Federal, em que eles mesmo viram, puta, meu, deixa eu entender, essa é a ficha? Isso aqui é o que falaram que foi fraudado? A pessoa alegar que assinou algo que não leu é muito complicado, né? Que aí eu posso vender um carro e não entregar o carro e falar, não, mas veja só, eu assinei outra coisa. Não é assim, né, que a banda toca. E, enfim, a pessoa passava todos os dados dela, ela assinava com a assinatura dela e falava, não, eu não sei o que era. Isso é uma palhaçada, assim, né? Ainda mais porque os nossos coletores, eles usavam crachá, a gente fazia autoidentificação. E diferente da maior parte dos partidos que estão em montagem, se eu pedir pra vocês que estão assistindo levantar, me fala aí uns partidos de informação, duvido que vocês vão levantar 5 nomes. Ninguém sabe desses partidos de informação. A Missão, a gente deu luz, a gente foi à imprensa, a gente imprimiu livro, a gente imprimiu revista, a gente vende camiseta, a gente faz live, tem canal no YouTube, tem rede social diariamente. Veio também aquelas bichas lá daqueles sites de notícia falsa ligada ao PSOL, você sabe quais. Não, mas eles não falavam com o MBL. Ô seus burros, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, né? A legislação eleitoral brasileira, ela proíbe que CNPJ, ou seja, pessoas jurídicas, façam doações para pessoas físicas. De toda sorte, não só doação de dinheiro, mas eventualmente uma doação de serviço, né? Portanto, um partido político constituído e aprovado não pode ter doações de nenhuma natureza oriundas de pessoas jurídicas. A dúvida que o nosso jurídico tinha era o seguinte, poxa, mas será que um partido de informação pode receber doações de pessoas jurídicas? Era uma dúvida, tá? Uma dúvida constante. E a gente falou, cara, não, em tese sim, pode, tá? É uma associação civil de direito privado, e o direito privado preconiza que tudo é permitido a não ser que haja uma lei proibindo. É diferente do direito público, que é tudo proibido a não ser do que haja uma lei permitindo, né? Mas a gente falou,
né, vamos evitar, para não ter problema lá na frente no julgamento, então vamos evitar qualquer tipo de relação formal que pareça doação com o Movimento Brasil Livre. Vamos fazer isso. Vamos evitar relações. É isso. Agora, eu sou presidente do MBL, eu falo do Partido Missão nas lives do MBL, né? O MBL inteiro, as pessoas publicamente aparecem como membros do Partido Missão, como tem que ser. E não tem problema nenhum. Falar que eles escondem. Não, cara, a gente só não vai cometer um erro que pode, numa hipótese, né, rara, mas a gente tem que ser cuidadoso, trazer algum tipo de dissabor pra gente. Nós não somos estúpidos. E dois, né, só pra ficar claro, a missão e o MBL são duas coisas diferentes, são duas operações diferentes. Pessoal, like na live e se inscrevam no canal aqui da missão. Aí, é muito engraçado porque essa tese vagabunda, ela passou a ser... acho que até aquele retardado do Nando Moura endossou, né? Essa tese, não foi? Que a gente fraudava a ficha. Esse é um burro do cacete, né? Mesmo. Ele disse que entrou com denúncia, tá? Não foi isso? Foi. É um burro do cacete. Isso é um burro, né? E denunciar e tal. E... né? Enfim. Na prática, nós montamos, então, nós obtivemos todas as fichas necessárias. Tanto o pessoal do Intercept quanto o youtuber Nando Moura iniciaram uma campanha para retirarem as assinaturas. Essa campanha se provou absolutamente inócua, não teve nada disso que aconteceu. E as assinaturas estão sendo validadas, né? Então, faltam só 1088, tá? Falta pouquinho. Pelo ritmo de hoje, que hora você acha que vai bater, Riso? Cara, é pior que eu acho que eu bati na sua live. Às 3 da tarde. E... isso é simbólico, né? O quê? Bater durante a sua live mesmo. É simbólico você bater às 14 horas, né? Seria bom também. Ao longo das 14 horas. É possível que você bata às 14 horas, tá? Não duvido não, tá? Não sei o que você acha. Mas quantas fichas a gente tem arrecadadas, coletadas e não validadas ainda? Você sabe dizer? Não, nós arrecadamos mais de 900 mil, coletamos umas 900 mil fichas, por volta disso. Processadas aqui e... A coleta terminou na sexta-feira da semana passada. Tem lotes de fichas aqui para envio ainda. E tem fichas que já foram enviadas e estão em processamento, outras estão atrasadas. Então eu acho que deve ter pelo menos umas 30 a 40 mil fichas em trânsito aí, né? Então, natural. 40.659. Ah, é? Opa, tô aqui com os dados todos. Caramba, você vê que eu errei por 659? Ó, eu tô informado aí. É isso, tem umas 40 mil fichas aí rodando. E, enfim, tirando aí uma perda que vai ter. Lembrando o seguinte, a gente tem alguns lugares que tem uma perda muito alta, que é bastante estranho, né? Pra falar a verdade, a gente não vamos ficar questionando, né? Mas que não bate com a média nacional. Quando você começa a trabalhar com... nem sei dizer se isso aqui é Big Data, né? Quando você começa a trabalhar com um volume de informações estatísticos muito alto, você começa a detectar padrão, né? Você tem os desvios da norma, né? E aí você começa a ver que tem algumas coisas que são estranhas, né? Tem alguns lugares que claramente não querem validar as fichas e estão simplesmente canetando que a ficha é inválida, né? Eu vi isso acontecer. Em especial alguns cartórios em alguns poucos estados do Nordeste. Tá, do interior, que é tipo assim, claramente alguns cartórios, né? A gente pode reclamar, a gente pode agir do ponto de vista jurídico, mas, né,